Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Túlio Rodrigues, vamos falar um pouquinho dessa situação do Bahia. O que o laudo do Bahia te diz? Eles, enfim, encomendaram uma equipe de fora, fizeram toda uma investigação e, segundo essa perícia, o colombiano lá, o Ramírez, falou: tá quanto? Tipo, tá quanto o jogo? Qual o placar do jogo? Tipo, Bahia tava ganhando, virou, tá quanto? E não falou, aspas, né, que é repugnante, não falou seu negro, para o Bruno Henrique ou pro Gerson, não interessa. O que você acha, Túlio? Você acredita aí nesse lado? Você acha que tem lógica? Essa conta fecha? Cara, assim, é tudo muito lamentável, né, desse episódio, as consequências desse episódio por parte de muitas pessoas, né, muitos torcedores do Bahia, torcedores de outros clubes também, e tudo por clubismo, né, as pessoas esquecem a questão de humanidade, né, de compaixão, né, esquecem os seus próprios valores para poder, de certa forma, querer colocar um jogador do time rival como errado, né? Isso é lamentável. Eu jamais faria isso, sendo com o Flamengo, ou qualquer situação. Mas, assim, essa questão do laudo, natural que o Bahia contratasse um laudo, né? Sendo que a questão não é essa, né? Eles contratarem lá os especialistas para poder darem um laudo, dos especialistas dizerem o contrário. Porque é isso. Se você pegar em todo julgamento que se tem, né? Quando se envolvem casos que têm laudos, né? Eu adoro grandes histórias de julgamentos, de crimes, sigo podcast, documentário sobre, e geralmente você tem o laudo da acusação e você tem um laudo da defesa, né? E não quando, às vezes, né, aliás, o laudo de quem acusa, o laudo da defesa, e às vezes o laudo de quem está fazendo a acusação, que aí seria, no caso, a justiça, aqui no Brasil seria o Ministério Público, né, que seria um laudo independente. É natural. A grande questão, acho que nem é essa, Rafa. Lógico que eles iam contratar alguém para poder fazer um laudo, se são pessoas que ninguém conhece. O Flamengo, inclusive, procurou o INES, né, que é o Instituto Nacional, né, de Surdos e tal, ou seja, pessoas muito qualificadas para poder falar, e não iriam mentir, né, não teriam por que mentir. E aí a gente entra numa questão do seguinte: o Bahia, que sempre foi aí dos trabalhos das causas sociais, adotou, tipo, primeiro, a gente afastou aqui o Mano, estamos averiguando a questão do racismo, ou seja, todos os clubes que já tinham se posicionado, não se posicionou. Depois soltou uma nota dizendo que afastou o jogador, prestava solidariedade, mas que continuaria apurando o caso. Beleza, mas também não foi nas redes sociais, como os outros clubes fizeram, e foi ali, prestou alguma solidariedade ao Gerson. Foi meio que para se defender, né? Tipo, meio na defensiva. E o resultado desse lado, a postura do Bahia, está sendo o seguinte, né? O próprio Bahia, que falou que ia aguardar e apurar, foi que eles soltaram esse laudo e eles já culparam o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é xenófobo, né? Ele foi ali, chamou gringo de merda. E o Ramírez é inocente. O presidente do Bahia foi lá. O engraçado é que eles foram perguntar ao Ramírez o que ele falou. Né? Antes, isso tem matéria do lado especialista que fez o laudo, um argentino, o chileno, desculpa, ele falando: não, a gente foi lá perguntar, o que você falou? Aí ele falou: tá quanto? Aí nós fizemos a leitura aqui, justamente foi isso que ele falou. Aí beleza, o Bahia, o Ramírez não é culpado hoje. Então, assim, acho que eles não precisam mais deixar o Ramírez afastado, eles podem dar continuidade, né? Porque eles já decretaram que, no caso, o culpado seria o Gerson, porque o Gerson estaria fazendo uma falsa acusação, seria injúria, algo nesse sentido, né? Estaria mentindo por algo que vai correr até na justiça, e o Bruno Henrique por ter praticado xenofobia. Ponto. E o Bahia já inocentou o seu jogador. E aí entra numa outra seara que eu acho o seguinte, né? Você tem um laudo do Flamengo, né? Que aí, como eu falei, o laudo de quem está fazendo a acusação, que contratou pessoas de um instituto, e você tem um laudo, que você pode considerar até independente, não é o laudo da justiça, mas é o laudo do Globo Esporte. Ou seja, o Globo Esporte contactou especialistas, né? Ou seja, nós temos dois laudos que confirmam a fala do Ramírez para o Bruno Henrique, lembrando que essa questão que
que está sendo analisada, é a fala, é a discussão com o Bruno Henrique, não é com o Gerson, né? Uhum. Então, nós temos dois pontos de vista, né? Duas afirmações contra uma, que diz o contrário, de que não houve o racismo, ou seja, de que houve, na verdade, a xenofobia. Né? Então, o que eu posso falar disso aí é o seguinte, que eu continuo do lado do Gerson, o Flamengo vem dando prosseguimento, hoje o Rodrigo Dutti divulgou mais algumas ações com relação a isso. Eu não acredito, que jamais acreditaria que o Gerson, do nada, né, iria numa partida de futebol, num jogo contra o Bahia, né, iria chegar ali, olha, vou inventar uma história de racismo aqui, né, vou inventar, tirar da minha cabeça, vozes do além, e vou inventar uma história de racismo aqui. Né? E ele não só discutiu com o jogador, ele discutiu com o Mano Menezes, ele discutiu com os outros jogadores, né? E esse lance do Bruno Henrique só mostrou que o jogador estava sendo reincidente, ou seja, esse lance com o Bruno Henrique corrobora com a questão do que aconteceu com o Gerson, né? O que foi lamentável. Então, assim, eu não acho que o Gerson teria essa necessidade de fazer isso, e os dois jogadores, eu vi um comentário nesse sentido no Twitter, e é isso. Tanto o Bruno Henrique como o Gerson foram altamente profissionais, né? Mesmo depois dos episódios lamentáveis, foram profissionais, jogaram bola, não partiram para a violência, e o Flamengo foi lá e virou um jogo de um clube que a gente sabe que é inferior, e que esse tipo de terminando, né? Assim como fez o Santos, que fez campanhas contra a mulher, tentou de todas as formas, assim como o Bahia está fazendo, justificar o que o Robinho fez. Não, mas ele não é condenado. O Robinho é condenado, sim. Na época era condenado em primeira instância, e agora é condenado em segunda. Ele não tinha transitado e julgado, mas já era um condenado, né? Então, assim, eles tentaram, o presidente, nós vamos contratar, não sei o quê, papapá, e é isso. E só depois que saiu aqueles áudios lá da justiça italiana, é que eles voltaram atrás, porque eles iam manter o Robinho, né? O que é lamentável. E a mesma coisa está fazendo o Bahia agora. Então, assim, essas ações de homofobia, ações de racismo, ações contra a mulher, que todos os clubes de futebol fazem, são todos da boca para fora. O Bahia está sendo conivente. Que clube social, balela. Aquilo ali não passa puramente de ações de marketing que visam ganhar likes, engajamento e dinheiro. Essa é a visão. Nada além disso. Então, o presidente do Bahia defende racista. É isso que vocês têm que compreender. E o bando de babaca, esses racistas que defendem esse cara, é a mesma coisa. Vocês vão pro lixo, o lixo do submundo. É isso. Vocês são hipócritas. E em que realidade, em que universo paralelo, o jogador do Flamengo perdendo o jogo ia se vitimizar, ia perder tempo de partida, ia para aparecer? Para quê? Para que o Gerson inventaria do jeito que foi? Pô, isso é uma piada, isso envergonha, né, a todo mundo que tem mais de 2 neurônios. Rafa, aqui tem muita gente, rapidinho, tem muita gente falando aqui da questão da xenofobia. Beleza, o Bruno Henrique foi xenófobo, né? Foi xenófobo ali. Tranquilo. Então vamos punir o Bruno Henrique, pô. Que o Bahia, eu defendo, estou aqui fazendo aqui, ó. Bahia, o Ramires, entre na justiça, faça como o Gerson está fazendo, e o Bahia preste toda a sua solidariedade e denuncie o Bruno Henrique por xenofobia. E vai também no STJD. Sabe o que vai acontecer? A CBF, FIFA, Conmebol, ninguém prevê sanções em seus códigos disciplinares, orientações à arbitragem, conselhos de ética, que prevê sanções para xenofobia, racismo. Vamos lá, entrem. Eu sou a favor de que vocês vão lá e entrem também. Se o Bruno Henrique falou, ele está tão errado, também está errado, né? Mas entra naquilo que a gente falou aqui, o Rafa falou ontem. A xenofobia também é grave? Com certeza escroto, é muito escroto. Comparado com o racismo, né? É que não dá. O racismo é pior porque muitas vezes o racismo ele não se direciona a um coletivo, geralmente a uma pessoa. Lógico que indiretamente você ataca todos os negros, né? E todas as pessoas que se sentem ofendidas. Mas eu apoio aqui, ó, presidente do Bahia e Ramires, denunciem o Bruno Henrique. Vamos averiguar isso a fundo, pô. Vambora. Não precisa justificar um erro pelo outro, porra. Não seja hipócrita. Fulano roubou, mas o outro também roubou. Roubou, irmão, tá errado do mesmo jeito. Quer justificar o quê? Entra, vai lá e denuncia. Eu apoio, tô aqui para apoiar. Não vou passar pano, porra. Vai lá.
Pois é, João, existe de fato, né, um mar de hipocrisia nessa história, e tem uma fala que eu achei bem interessante e até, porra, cara, eu achei corajosa, até do Diego Maurício, que a gente brinca, fala dele que é teu parceiro. Ele falou que é inacreditável achar que é mimimi, que é mais fácil falar que é mimimi, mais fácil relativizar o racismo do que encarar uma situação como essa que é super delicada. Qual é a tua leitura desse caso todo? Ontem a gente já falou um bocado, vamos ter que voltar a falar porque o tema é palpitante demais. Não, como você destacou, tive contato também, conversei com o Diego ontem sobre isso, a gente tem um grupo de amigos, e ele falou, né, é um absurdo enquanto o pessoal acha que é mimimi, o pessoal fica zoando, que só eles sofrem na pele. Ele falou que é isso que ele tem que escutar a vida inteira, e se ele fala alguma coisa, ele ainda sai como errado. É o que está acontecendo com o Gerson, como o Túlio falou. Eu fico do lado do Gerson ainda, e Rafa, o pessoal no chat pode discordar, falar que o Bahia conseguiu provar que não é. Na minha cabeça não entra. Sabe uma coisa? Ele falou, vamos jogar sério. Anteontem, no vídeo que o Bahia divulgou, que ele pediu para falar, ele falou, eu não chamei ele de negro, eu falei, vamos jogar sério. E como é que a leitura labial vai falar quanto é que tá o jogo, cara? E a diferença, o Maracanã, a diferença das palavras, das frases, né? Porra. E para quem não conhece o Maracanã tem 4 telões do tamanho de um bonde, de um caminhão, que tem lá o placar do jogo. Aí eu acho que ele não foi no tom de provocação, porque o Bahia estava perdendo ainda. Tava 2-1, se eu não me engano, na hora do que eles queriam acelerar. O Bahia estava vencendo. Não, foi com 7 minutos. O Bahia virou com 15. Eu não sei se estava 2-1 ou 2-2, mas o Bahia não estava ganhando a partida. Eles estavam com pressa e tudo mais. O Bruno Henrique tentou retardar. Isso não justifica, mas o que mais me chama a atenção é a cara de pau do Bahia de não tentar falar que está ajudando. Em nenhum momento falaram que prestaram solidariedade ao Gerson, como clubes fizeram. O presidente, não duvido do Gerson, mas vamos aguardar, porque não sei. Vamos aguardar o quê, cara? Se o Gerson falou que ouviu, é o que a gente falou. O Gerson, na entrevista, ele fala assim, eu já fui eliminado da Copa do Brasil, ele já foi eliminado da Libertadores, ele já foi campeão da Libertadores em jogo pegado contra os caras, e ele nunca sofreu, a gente nunca viu o Gerson também falar, eu não acredito que seja dessa forma, o Gerson nunca, na minha opinião, quis pagar de vítima. Então, nesse momento, eu continuo com ele, o Flamengo está apresentando, e a leitura labial, para mim, ficou claro, não sou especialista, não estou falando como jornalista, para mim ficou claro que ele sim, faz a ofensa, então a gente tem que aguardar, mas passar pano não dá. Eu vejo pessoal que provou, não provou, e não faz nem sentido esse vídeo do Bahia de perguntar quanto está o placar, se no vídeo que o cara pediu para falar, da posição dele, do que ele falou, ele fala que vamos jogar sério. Então, eu acho que antes deles, do Bahia e do cara prestar uma versão, eles tinham que ter combinado pelo menos o que eles iam falar da mesma forma. Aqui, ó, rapidinho, eu estou resgatando aqui a matéria do Coluna, em que destaca justamente esse vídeo que foi divulgado, né, na segunda, né, se não me engano, na segunda noite. Aspas aqui do que ele fala no vídeo. Eu falei para ele assim, vamos jogar rápido, irmão, vamos jogar sério. Olha isso. Aí ele jogou a bola para trás e falou alguma coisa que eu não entendi, porque eu não falo muito português. Então eu não entendi o que ele disse e falei, joga rápido, irmão. Não sei o que ele entendeu. Eu fui buscar a bola, ele começou a me perseguir, eu não entendi nada. Agora já... Né? A produção tá lembrando aqui pra gente que o joga sério, né, foi pro Gerson. Isso, foram 2 casos, tá quanto pro Bruno Henrique, o tá quanto seria, né, uma característica dos jogadores colombianos e hispanohablantes, né, que falam isso, tá quanto, tal, tipo... Não, ganhando, o tá quanto, beleza, que ele poderia chegar ali e falar assim, beleza, até eu poderia ser no caso, o Bruno Henrique falando pra ele, irmão, pô, você quer tá quanto jogo? Isso aí, beleza, é tranquilo, é debate. Que não foi o caso, né, você tem um laudo da imprensa, entre aspas, né, você tem a imprensa que fez lá, contactou especialistas, procurou, falando que ele falou assim, a frase dele foi racista. Você tem um laudo do Flamengo, que vai ser usado, né, que foi encomendado pelo jurídico do clube, que vai ser usado nos tribunais, no STJD, na Justiça Desportiva, Justiça Comum, Justiça Criminal e tal, falando isso. E o Bahia vem com isso.
Sendo que aquilo que eu tô falando, é natural que o Bahia contratasse né, lá os seus peritos para poder fazer a sua avaliação. A questão é como eles estão tratando o caso, entendeu? Eles estão transformando as vítimas, porque são duas, o Bruno Henrique e o Gerson, em culpadas. Eles estão invertendo a situação. Não é só de falar assim, não, olha, o cara aqui tá mostrando que ele não falou nada, né? Tipo, olha, aqui tá falando que ele não falou nada disso não, cara. Falou uma outra coisa corriqueira de jogo, fez uma provocação. Não, ele não está falando nada. Está falando aqui, inclusive, que o cara lá falou, gringo de merda, xenofobia. Ainda chamando o Gerson de mentiroso, né? Como se o Gerson precisasse que o Flamengo... Olha a gravidade disso. O cara pegar, retardou o jogo. Se fosse esse o objetivo do Gerson, que deveria ser, ou então ele é muito maluco, por que ele resolveu dar prosseguimento depois? Por que foi na delegacia? Por quê, pô? Deixava ali. Ia rolar a discussão, a gente ia ficar debatendo, não ia ter laudo, ele ia chegar lá pro Dunch, ia falar, Dunch, não quero mexer nisso não, deixa isso pra lá, não vamos denunciar. E acabou. Ia morrer o assunto como sempre morreu. Não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. O Bahia está pegando e colocando o Gerson e o Bruno Henrique como errados e colocando o Ramires como certo. Então, já pega lá, apaga até tudo que vocês fizeram e vocês, Flamengo, não fiquem elogiando esse tipo de ação social, porque não adianta nada a ação sem né, você fazer post na rede social sem ação concreta do fato. Não adianta olha, eu não sou machista e ser machista, né? Não adianta, a mulher não sei o quê, de vez em quando até eu mesmo solta aí uma piada machista, uma parada que às vezes você pensa na hora, né, com relação à mulher no futebol, né? Então, assim, não adianta nada eu chegar aqui e falar contra e na hora da prática fazer o contrário. O que adianta? Exatamente. O Jefferson Menezes manda aqui. O Felipe Fontes continua, meu irmão, não estou relativizando não, Felipe Fontes. Já te falei, Bahia, pegue lá e processe o Bruno Henrique. Estarei aqui para dar apoio, estarei aqui apoiando o Ramires. Estou falando para poder processar, dar prosseguimento ao caso. Não é um laudo do Bahia, que os especialistas que a gente não sabe nem quem são, nem de onde são, que são todos de fora, não são, é diferente, por exemplo, do instituto que o Flamengo ouviu, e o cara chegar e falar e decretar, né? Peguem lá e processem. Quem está relativizando é você, querendo justificar um erro pelo erro. Os dois são igualmente errados, porra. A gente tem que apoiar a justiça e acabou. É justiça. Isso, pô. Racista, entendeu? cara. Agora, tem que resolver com a gente, tem que ser preso, é crime. Racismo é crime. Se ele cometeu isso, tem que ser preso e afastado, não pode jogar mais bola. É um grande jogador, muito bom jogador. E um péssimo ser humano, se ele for racista. Né? Se ele tiver falado o que aparentemente falou, e duvidar do Gerson também, é inacreditável. Isso aponta a direção do teu caráter, se você acha que o Gerson iria inventar um negócio. Já teve isso aí, ó. Eles lançaram isso aí, foi ano passado. Isso aí, ó. Nordestino retado torce pro seu time de estado. Meu irmão, qualquer pessoa torce para o time que quiser, da onde ela quiser. Pô, isso. Então, a gente estava aqui com um amigo aqui, esqueci o nome dele, eu torço pro Fortaleza e pro Flamengo. Eu vou discriminar o cara, falar, irmão, você tem que ser só Flamengo? Porra, legal, cara, que o cara torce pros dois times, é um direito individual dele, entendeu? Direito individual dele. Porra. Inclusive, Túlio, eu andei repensando esse tipo de coisa, porque eu tenho alguns amigos, e quem é mais novo e tal, minha idade do JP, tem uma galera mais nova no chat também, sabe? Existe uma galera da minha geração, por exemplo, da do João, que torce para time de outro país. Então, assim, eu pensava o seguinte, eu não consigo conceber você, meu amigo aqui do Rio de Janeiro, mora do lado do Maracanã, você torce pro Atlético de Madrid. Eu ficava zoando o cara, pô, olha lá, o Atlético. De vez em quando eu brinco, quando tem intimidade, você pode brincar, quando a pessoa permite e tal. Mas eu fiquei pensando, cara, ele torce pro time que ele quiser. Se ele não se identifica com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo, com o Corinthians, com o São Paulo, é ele que torce pro time que ele quiser. O sujeito tá no Nordeste e é Flamengo, porque o Flamengo tem uma relação histórica com o Nordeste, e ele escolheu o Flamengo. O pai dele é Flamengo, ele foi influenciado, ele é Flamengo. E acabou. O Bahia fazia essa campanha, uma campanha ridícula do Bahia, que provoca times como o Flamengo, times que têm a penetração em outros estados. Isso é uma grande bobeira também. Tem muita hipocrisia. Até para complementar, para a gente ver a gravidade das coisas, de como a questão do racismo, e pode colocar a xenofobia também, é tratado no meio da nossa sociedade, aí eu estou falando mundial, que como eu falei, o tema do meu vídeo lá no Coluna do Fla Play é mostrando que nenhuma entidade, pelo menos acho que a gente tem em relação direta, que é a CBF, Conmebol e FIFA, prevê qualquer tipo de sanção a quem comete racismo ou xenofobia.
Isso é muito sério, né? Isso não pode... Ah, não. Cara, eu tava vendo um dos exemplos que eu uso, que foi no jogo do Santos. Eles prevê para ações de torcedores, mas ele não vê entre pessoas que se envolvam no jogo. Que mesmo assim, até para você punir, né? O Santos ano passado sofreu né, os torcedores do Santos, você tem que usar o código penal mais do não sei da onde, mais o código da FIFA, ou seja, você tem que fazer várias ginásticas para você tentar vislumbrar algum tipo de punição que acaba, sabe o quê? Em multa, que muitas vezes não sai do bolso do agressor, não sai do bolso do racista, sai do bolso do clube, entendeu? Então, assim, isso também tem que ser discutido, isso tem que ser levantado e não tem que relativizar nada e nem tentar justificar o erro pelo erro. Se o Bruno Henrique foi errado por ter praticado xenofobia, por ter falado lá, seu gringo de merda, que ele pague também, pô. Mas vamos torcer também, olhando pela gravidade também da situação, que o Bahia coloque para frente, né? Coloque para frente e vamos debater dentro da CBF, dentro da Conmebol, dentro da FIFA, sanções para os racistas, entendeu? Vamos para os xenófobos, para todo mundo, pô. Agora, não queira justificar, não, porque o cara bote para frente. Sou totalmente a favor e digo aqui, o Bruno Henrique foi errado. Depois dele ter sido chamado de, né, como é que é? Cala a boca, seu negro, né? Depois dele ter sido rebaixado pela sua cor, ele devolveu com isso aí, beleza, ele tá errado, tranquilo, né? Apesar de que eu teria falado coisa pior, talvez eu tivesse xingado em espanhol, porque eu aprendi a xingar a mãe dos caras em espanhol, eu tô chique. Xingaria a mãe do Ramires, me mandaria... Aliás, eu dava um tapa dentro da cara dele, a grande verdade é essa, é errado, mas faria isso. Então, assim, o Bruno Henrique também tá errado, né? Relativizar, entendeu? Agora, coloque pra frente, pô, vamos pra justiça, vamos lá, processe o Bruno Henrique, vambora. Pois é, e a pessoa, né, a coisa começa errada quando o juiz, que é quem julga, que é quem arbitra, estava claramente, desde o começo do jogo, ele deu sinais de que tinha um lado, né? Então, é complicado acreditar na nossa justiça, acreditar nas nossas confederações, nas nossas entidades. Mas também ele não tem muito o que fazer, você imagina. Você tá ali, eu não tô defendendo não nesse episódio, não. Eu tô falando sobre o aspecto geral da CBF, da Conmebol, da FIFA. Não dá para acreditar. A justiça é falha quando ela deve ser equânime, quando ela deve ser isenta e tal. Então, e sobre isso, eu volto a dizer, o jogo Flamengo 4, Bahia 3 é um jogo histórico, é um jogo que a gente vai lembrar durante muito tempo, por todos os motivos, os esportivos e os não esportivos. E eu vou trazer até aqui um tweet que eu tinha separado do Valim Vasconcelos, que foi vice-presidente de várias pastas do Flamengo, um cara super importante da política do clube, candidato a presidente e que participou do processo de reformulação do Flamengo desde o início, lá na Chapa Azul, 2012, 2013. Ele fez um comentário que é o seguinte, que tem a ver com isso que eu acabei de colocar. Olha só, campeonato enviesado, juiz criado no convento e despreparado, treinador ultrapassado, jogador racista, comentarista de arbitragem corporativista, falando sobre transmissão da transmissão da TV, locutor triste com a virada, arrumem mais para ganhar do Fla porque é pouco. Então, o Flamengo, né, que é o nosso assunto principal aqui do canal, do debate, tá tomando pancada de tudo que é lado também, né? Torcer pela justiça, né? Torcer e apostar na justiça. Fala, João Pedro. Eu concordo com tudo isso que ele falou. A gente tem que aguardar também, porque a produção lembrou bem, são dois casos diferentes. O Gerson prestou depoimento e, assim, eu vou reforçar o que eu já havia falado, Rafa, que, assim, não sei como é que a gente está encarando isso, mas o Ramires não me passa confiança porque ele, no momento, ele não foi falar que não foi. Assim, ele esperou 24 horas para falar. Ele, no vídeo, ele não fala do lance que sofreu isso do Bruno Henrique. Então é um caso que está muito mal desenhado pra gente, assim, a justiça, óbvio, vai ver da melhor forma. O Rodrigo Dunch hoje foi no Seleção Sport TV e falou que agora depende também do Gerson essa situação, mas que o Flamengo, na parte criminal, vai dar todo o apoio pro jogador se ele quiser levar adiante. E também, até aproveitando para contextualizar isso, o Marcelo Santana falou que o Bruno Henrique disse que o próprio Bruno Henrique disse que não escutou nada, clubismo na veia. Deixa eu desenhar aqui pro Marcelo Santana, que, assim, às vezes a gente precisa desenhar as coisas, e pro outro amiguinho aqui também, Pires SL, para não ficar dúvidas, que esse tipo de assunto a gente não pode deixar dúvidas. Parabéns, na visão do Túlio, xenofobia não é crime comparado ao racismo. Não, é crime também. Crime. Eu falei, é crime, você não vai pegar o erro e querer justificar com o erro. O que eu estou falando é que vá lá e denuncie o Bruno Henrique.
Faz tudo que o Flamengo está fazendo? Faça também. O JP acabou de falar que em nenhum momento o Ramires citou essa situação. Por exemplo, a questão do Bruno Henrique está sendo usada para corroborar com o que aconteceu com o Gerson. Por quê? O que aconteceu com o Gerson não tem imagens, não tem leitura labial, né? Então é isso. O Bruno Henrique, ele já falou, eu não escutei, eu não ouvi. Isso também não tira o fato do que o cara falou, identificado através de uma leitura labial mostrada através de imagens de TV. Não muda nada, entendeu? É a mesma coisa que eu vou lá, a pessoa não está vendo, eu furto a bolsa dessa pessoa, tiro algum objeto, aí fala assim, não, eu não estou errado porque ela não viu. Então o Bruno Henrique não ouviu, então tira o erro, aí está sendo clubismo. Clubismo é quem está defendendo o racista. Eu não vou defender aqui o Bruno Henrique se ele estiver errado. É aquilo que eu falei já, e vou repetir. Na dúvida, eu estou com o Gerson, vou estar com o Gerson. Quem vai decretar algum tipo de condenação vai ser a justiça, e o Gerson está procurando a justiça. A condenação desportiva sobre o que deve ocorrer através do esporte com Ramires, quem vai dizer o que deve acontecer é o STJD, que, na minha visão, tem que ser severo, porque se você pune quem levanta uma placa, você tem que ser bem severo com quem pratica ou racismo, xenofobia, etc, etc. Então, para ficar desenhadinho aqui pro amigo aí, é isso, irmão, é isso. Não tem passação de pano para nada. Não passo pano para ninguém, para jogador, para dirigente. É errado e ponto, acabou.